Pessoal, começando a aula então. Primeiramente, boa tarde aí, né, tá todos nesse dia tremendamente corrido. Pessoal, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu tinha programado pelo seguinte motivo. Eu resolvi interromper aquela sequência de programadores que a gente vinha fazendo. Então, na aula passada, vocês devem ter trabalhado aí com o controlador polinomial, projeto controlador polinomial. Eu não vou dar continuidade hoje no projeto do controlador polinomial. Vou passar aqui para esse tipo de trabalho aqui, que é o trabalho final, parte 1, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser para explicar os detalhes sobre esse, fazer as definições e liberar o restante da aula para que vocês possam já estar trabalhando no trabalho final. O controlador polinomial, eu retomo ele na próxima semana, novamente. Então, o que estava previsto para fazer hoje, eu vou fazer na próxima terça-feira. Combinado assim? Bom, então o trabalho final já estava previsto para ser feito, né? Já estava naquela nossa previsão. Ele vai ser um trabalho constituído, na verdade, de 3 etapas que vocês devem entregar. O trabalho escrito, qual você já tem ciência, pegar o modelo de artigo lá do CBA para escrever o texto. Lembrando que esse texto, sim, tem limite de páginas, sendo o tamanho ideal desse trabalho 6 páginas, podendo ter até 2 páginas extras. Lembrando que para cada página extra você paga 0,75 pontos por página. Além disso, se insistir em fazer um trabalho maior, para mim sem problema, só que o que passar ali das 8 páginas, ou seja, a 9ª página, eu já desconto 4 pontos por página além das 8. Então, se tiver de estender, estende até 8 páginas. E como você vai estar fazendo isso mais ou menos em um formato de artigo, estou deixando aqui então um canal no YouTube, tá certo? Em que se tem um curso sobre escrita científica da USP, em que é ensinado a escrever o artigo científico. Então, como você fazer a síntese que é preciso fazer para entregar esse trabalho escrito que eu estou esperando nessa parte aqui, ok? Então, ele vai te ensinar como fazer o resumo, como fazer a introdução, como fazer revisão de métodos, como fazer o desenvolvimento do trabalho, como fazer conclusão. Ao total, temos 8 videoaulas. Alguns vocês devem assistir, outros não serão necessários. Vai a critério de curiosidade de cada um. Então, de um modo geral, através desse canal Escrita Científica, é possível que vocês façam uma revisão sobre esse estilo de escrita aí de artigo, tá bom? Então, vocês vão ter uma orientação muito bacana nesse curso lá disponível na USP. Bom, além do trabalho escrito, a apresentação do vídeo. Então, a simulação com os resultados, vocês vão ter que fazer uma apresentação do trabalho. Então, vocês vão fazer uma abordagem geral, desde o problema que vocês estão tratando, as especificações de projeto, ao projeto de controlador, aos resultados e conclusão do trabalho. Lembrando que a apresentação do vídeo aí com duração máxima, com duração entre 8 a 10 minutos, é um requisito obrigatório. Tamanho máximo desse vídeo de 100 megas. O vídeo deverá ser formato MP4. Ficar atento aí com o volume e clareza da fala, porque depois fica muito baixo, a gente não vai conseguir ouvir. Então, ficar atento quanto isso. É sugerido o formato de tela para salvar o vídeo aí do 16:9 com a resolução mínima de 720 pixels, tá bom? Isso é uma recomendação. Mais informações sobre software, sobre estilo para se gravar o vídeo, tem nesse link que eu estou deixando aí do IFAQ. Sugiro que vocês façam o vídeo como eu estou fazendo, que é simplesmente a gravação do slide. Mas, nas instruções ali, há também a opção, né? Claro, de você fazer igual aqueles youtubers que você pega a imagenzinha da câmera e coloca projetado também na tela. Então, você divide a sua tela, os seus slides de apresentação, a sua tela de apresentação, com um pedaço ali sendo ocupado pela câmera, pela sua webcam, né? Então, você também vai aparecer falando no vídeo,
Então, para mim, tanto faz. Pode ser um ou pode ser outro. As duas opções estão aí, vai ficar a critério da dupla. Sobre o sistema. O sistema, como eu tinha dito, é um sistema de tanque. Só que agora, em vez da gente estar usando um tanque simples, nós vamos estar usando um tanque acoplados. Um tanque é basicamente o tanque que vocês já fizeram a prática 1 e estão fazendo essa prática 3, que é o projeto controlador polinomial, que é o tanque 2, aqui no caso que a gente está com essa altura H2, em um tanque com uma não linearidade pouco agressiva, então é uma não linearidade bem suave, a variação dela é super tranquila. Em compensação, no tanque 3, no tanque 1, que é esse que eu estou chamando aí com a variável H1, ele tem um sólido não linear lá dentro. Esse sólido não linear já dá uma não linearidade um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Então, pequenas mudanças, dependendo do ponto de operação que você está, vai fazer com que aquele modelo linear seu, a região em que o modelo linear vale, fique menor. Ok? Que vai ficar algo divertido aí, dependendo de onde você estiver controlando o tanque. Então, não vai ter uma reta ali, quando você está linearizando o modelo, né? É infinita, uma região muito grande. Pessoal, dica, fiquem atentos, tá bom? Porque a saída desse sistema é a variável, o estado H1. Porém, se você deixar seu controlador muito agressivo, pode ser que o estado intermediário que você não está medindo, que é o H2, ele fique maior do que 70 centímetros. Se ele ficou maior que 70 centímetros, o que isso significa? Que o tanque vai transbordar. Como nós pretendemos levar esses controladores que vocês estão projetando para o sistema real, fiquem atentos a essas variáveis de processo. Não adianta H1 ficar bonitinho entre 0 e 70 se o H2 passar de 70, porque o tanque vai transbordar, o experimento vai dar errado. Tá? Aqui estão as equações de dinâmicas desse sistema, é basicamente vazão de entrada menos vazão de saída, ok? Dividido pela área aqui de cada um desses tanques, a área de seção transversal desses tanques. Não muda muita coisa não. O código é que não vai mudar mesmo. O código é basicamente aquele código Python que vocês já trabalharam. O que eu modifiquei nele? A evolução do modelo, porque meu modelo até então era um modelo de primeira ordem, eu só tinha uma equação diferencial, e agora, para esse caso que nós estamos tratando, nós temos duas equações diferenciais. Além disso, agora sim, nesse trabalho, eu viso reproduzir o máximo possível o experimento com o tanque. Ou seja, em qualquer caso que você simular, o seu resultado, o gráfico, terá agora sim a presença de ruídos, tá bom? Então, por isso, eu modifiquei um pouquinho o código, incluindo essa variável aqui, caso. A variável caso, ela vai justamente mexer nessa questão de ruído e também na questão de perturbação do meu sistema. Bom, a minha variável caso, ela pode assumir 3 valores, 0, 1 e 2. No caso 0 e 1, eu tenho a mesma equação diferencial rodando. Então, você vai modelar configurando essa variável para 0 e vai validar utilizando a variável caso igual a 1. Por que isso, Lucas? Porque o que eu estou fazendo, como eu gero um sinal aleatório para produzir o ruído, para o caso 1 eu estou gerando uma sequência. Para o caso 0, eu estou gerando uma sequência de ruído. E para o caso 1, eu estou gerando uma sequência diferente de ruído. Tá bom? Então, é só por esse motivo. Justamente porque o ruído, você sabe que você tem uma frequência ali de ruído no seu sinal. Ele vai ter uma oscilação máxima, uma oscilação mínima. Mas esse ruído, ele nunca vai ser igual. Então, ele não tem uma sequência definida que você consegue reproduzir. O que eu faço entre casos 0 e 1 é não reproduzir o ruído que foi utilizado para o caso 0. Tá bom? Já
O caso 2, eu mantenho o ruído, só que agora eu vou entrar com uma perturbação no sistema. Como assim aumentar uma perturbação no sistema? Eu fui lá na válvula de saída da água, que é essa válvula, logo aqui onde está Qout, embaixo do tanque 1, e vou aumentar a vazão dessa válvula um pouquinho, de forma que eu vou ter uma vazão, eu vou ter um aumento na minha vazão de saída equivalente a 2,5%. Tá? Por que eu estou dando essa perturbação? Porque vocês vão usar esse caso 2 para estar avaliando a performance do controlador que vocês vão projetar. A pergunta no final da história vai ser: o controlador que vocês escolheram para projetar vai conseguir ou não amortizar eliminar, né, o efeito dessa perturbação na malha de controle? Como que isso vai funcionar? Eu já vi que a grande maioria, né, eu vou voltar a falar sobre esse tema mais à frente, que na hora que eu estiver explicando as atividades, então por isso eu vou passar para atividades aqui rapidamente. Vi que a maioria já definiu o ponto de operação, então cada dupla já escolheu um ponto de operação e já informou aqui no Microsoft Teams. Lembrando, não quero duplas trabalhando com o mesmo ponto de operação, então cada um deve trabalhar num ponto de operação diferente. Apesar dos pontos de operações serem próximos, como agora eu tenho aquela não linearidade um pouco mais acentuada, então isso já vai dar uma diferença significativa se eu pegar, por exemplo, um controlador que foi projetado para operar em 24 centímetros e colocar para operar no ponto de 27 centímetros. Já vou ter, posso ter, na verdade, né, alterações mais significativas de performance da minha malha de controle. Então eu vi que a maioria aqui do grupo G2 já anunciou aqui no Teams sobre qual ponto de operação será utilizado para estar fazendo o trabalho, cada dupla. Uma vez que o ponto de operação está definido, vocês podem voltar lá na prática 1, eu faço uma lista de métodos de identificação, qualquer método, desde os que estejam listados na prática 1, aos que não foram listados, que se vocês conhecem, pode ser utilizado para gerar um modelo para o tanque acoplado. Para mim, tanto faz, tá bom? Porém, indiferente qual é a técnica de modelagem utilizada, vocês, como dupla, terão que tomar a decisão de assumir todos os parâmetros necessários para a aplicação do método. Por exemplo, eu vou agora adotar, eu não quero usar lá a resposta degrau de 3 parâmetros, que foi o que a gente fez na prática. Vou utilizar, por exemplo, uma modelagem ARX ou uma modelagem Armax, e para tal eu preciso gerar, por exemplo, um sinal PRBS. Ok, sem problema. Você pode fazer isso. Só que os parâmetros necessários para gerar um sinal PRBS, os parâmetros necessários de configuração para se obter um modelo Armax, é a dupla que vai ter que sentar, conversar e definir. Então, quando eu falo ali pela escolha de seus métodos e seus parâmetros, é a esses parâmetros que eu estou me referindo. De novo, o levantamento de modelo lembra de configurar aquele variável caso igual a 0, tá bom? Roda lá o código, faz a aquisição de dados, vai fazer a modelagem igual exatamente como a gente fez na prática anterior aí que vocês me entregaram o relatório. Para validar o modelo, vocês só vão alterar a variável caso e reproduzir uma sequência de degraus aí também, como nós já fizemos na prática que vocês já me entregaram o relatório. Então, nada demais, só configurar essa variável caso e usar essa questão do ruído, um ruído diferente do que aquele que apareceu nos dados de modelagem. Só isso que vai estar acontecendo. Bom, então após a validação do modelo, o meu modelo está pronto, vou fazer a minha especificação, tenho que fazer, na verdade, a especificação de malha fechada. Então, de novo, a dupla senta, conversa e faz a especificação de malha fechada. O que eu quero especificar, quais são os meus objetivos de controle, tá bom? O que vocês vão fazer? Especificou o desempenho de malha fechada, realiza o projeto do controlador, faz a validação do controlador. Pode fazer essa validação da forma como vocês achar melhor. Pode usar o modelo... como é que fala?
um modelo normalizado, fazer a malha ali sem ruído. Não interessa nesse momento aqui. É mais para garantir a vocês e dar uma noção sobre como está sendo a resposta desse controlador. Bom, finalizado essa etapa, ok? Vocês, uma vez que o controlador então está projetado, vocês vão alterar o código que eu disponibilizei. Para quê? Vocês agora vão ter que incluir no código o controlador, tá bom? E, consequentemente, vocês vão ter que fazer isso tanto para o caso 1 quanto para o caso 2. Por quê? Vocês vão avaliar esse controlador para o caso em que o sistema é igual ao que ele foi modelado. Lógico, está tendo a variação só de ruído, e isso vai acontecer para qualquer sistema real. E para o caso onde o sistema foi perturbado, que é o caso 2. E logo na sequência vocês vão fazer essa análise aí após a execução do código, tanto para o caso 1 quanto para o caso 2. Análise de performance do controlador. Como que foi o desempenho desse controlador para o caso 1, para o caso 2. Ok? Entregas. Vocês devem me entregar o trabalho escrito, conforme orientações ali da primeira sessão. O vídeo, conforme orientações da primeira sessão. E para essa atividade, eu quero receber o código, o Python alterado, a inclusão do controlador. Tá ok? Houve uma mudança de datas, então fiquem atentos com isso daí, tá bom? Que o trabalho estava previsto para ser entregue dia 13, eu estendi esse prazo para o dia 17. Por quê? Eu enviei esse trabalho para o Walter e para o Luiz avaliar, porque na sequência aqui eles começam a avaliar também o projeto final para a teoria de controle, na segunda parte. Então eles demoraram um pouquinho para me retornar. Com isso eu prorroguei o prazo. E também, ao mesmo tempo... Só um minuto. Bom, e também, ao mesmo tempo, a gente ganhou um intervalo aí entre a entrega do próximo relatório e a entrega desse trabalho, que aí vocês terão um pouco mais de uma semana entre a entrega de um e de outro, tá bom? Pessoal, a minha explicação de hoje é essa. Dúvidas e perguntas? Professor. Sim, Cauê. É o Cauê mesmo? Sim, é o Cauê. Eu fiquei na dúvida do que exatamente que é para ser apresentado no vídeo. Você vai fazer basicamente a explicação do que você escreveu no seu texto. Você tem que fazer que você vai estar fazendo nós estamos simulando aqui uma apresentação de congresso. Então, se você escrever um artigo que é o seu texto, você agora vai fazer a apresentação desse resultado. Então, desde a introdução da técnica que você está fazendo ali, uma introdução geral da forma como você abordou, já que você vai poder escolher qual é o controlador que você vai projetar, das especificações, da revisão desse método, as especificações de projeto, a execução do projeto e, no caso ali, essa análise de resultado que você tem, que seria essa análise de performance, né, do controlador para o caso 1 e caso 2. Então, é fazer uma apresentação do seu texto em geral mesmo, como se fosse num congresso. Como que é para ser essa dinâmica, considerando que é em dupla, sabe? Uai, pode ser feito a dupla ou pode ser feito por uma pessoa só. A questão do vídeo ali, quanto a isso aí, não vai ter problema, não. Tá. Outra coisa, tem aqui, esse H2, por exemplo, como que... Na real, antes uma dúvida que eu tava até no relatório, no outro, que na última prática, que é como que eu meço o meu sinal de controle em Python, basicamente, porque eu não sei como que eu meço meu sinal de controle. Aí, nesse sentido, no trabalho eu também vou precisar, porque eu não posso passar do sinal de controle sendo menor que 0 ou maior que 100%. E a mesmo se aplica para o meu H2, que eu vou ter que ficar medindo também, certo? Como que eu faço isso? Porque o meu sinal de controle, realmente não consegui pensar em nenhum jeito de fazer. Ô Cauê, você já tem essas informações salvas em vetores. A única coisa que você vai ter que fazer é plotar essas informações.
essas informações são salvas ali, tem aquele vetor H1, H2 e U. Então, mas o vetor U é o vetor da simulação e não do meu sistema, certo? Porque se eu fosse fazer um sistema, eu teria que usar as mesmas coisas da minha simulação, eu teria que achar uma outra função no tempo, eu não saberia como fazer também. É isso que eu fiquei confuso, assim, porque se eu fosse só plotar o meu U com ele controlado, seria o quê? Seria a minha planta real, eu colocaria um controlador, mas aí eu estaria modificando em tempo real também isso, né? Como que eu coloco o meu controlador numa planta de uma maneira que eu consiga checar o meu U no meio tempo, entendeu? Eu e a Esther, o que a gente fez? A gente sabe o sinal que chega em C, que é a referência menos a saída, que a gente já tem. E aí faz a resposta desse sinal. Desculpa, Bernardo, eu perdi aqui, cortou pra mim um pedacinho. Repete como é que você faz essa diferença aí? Eu e a Esther, a gente sabe o sinal que chega no controlador, né? Que é a referência menos a saída, o Y. E aí o sistema que gera o U é o C. Então é como se a gente tivesse a resposta forçada de C para uma entrada referência menos saída. É bem mais ou menos o que o Bernardo falou ali, tá? O que você vai ter que fazer? Você tem que pensar ali, Cauê, é na sua malha de controle. Lembre que quando você projeta um controlador, você quer que seu sistema sempre vá para zero. O seu sistema ele está em equilíbrio quando ele vai para zero. O seu sinal de controle ele só atua quando tem erro de referência. Ok? Quando você tem o erro que você está calculando aí para o seu controlador. Se não tiver erro, o mínimo que você tem que estar aplicando é o sinal de controle necessário para manter o seu sistema no seu ponto de operação. Então, tenta enxergar uma malha de controle. Eu não consigo desenhar ela para você aqui agora. Qualquer coisa eu posso te explicar isso depois, tá? Eu entendi isso de ser só subtraindo a referência pela saída, mas aí você tem o que está entrando no controlador, né? E não o que está saindo dele. Então, pois é, mas o que sai desse controlador, igual o Bernardo falou, é justamente o que vai corrigir o erro. Esse sinal do controlador, ele tem que ser esse sinal de controle, ele tem que ser somado ao sinal de controle de referência. Então, o sinal de controle que vai para a planta, ele é uma soma do sinal de controle de referência mais esse sinal de controle oriundo do controlador. Então, e qual desses dois que me interessa no sentido de tem que estar entre 0 e 100? Não é o que sai do controlador? Não, é a soma dos dois. É a soma dos dois. É a soma dos dois, porque o seu controlador, se você está operando, vamos falar que só um exemplo fácil aqui, tá? Vamos falar que seu ponto de operação exige um sinal de controle de 30%. Ok? Isso é o que você precisa de aplicar para levar seu sistema para o ponto de operação. Você projetou um sinal de controle. O quanto que seu controlador pode oscilar? O máximo que seu controlador pode dar de pancada nesse sistema é os outros 70%. Por quê? Na hora que eu somar controlador com referência, não pode passar de 100. Então, você vai verificar sempre quem há o resultado somado desse sinal de controle. Tá. Eu entendi. Eu não sei se eu saberia como fazer isso no código, mas eu vou tentar aqui. Mas tudo bem. É uma soma... Ô, Cauê, vai ser uma soma mesmo, que você vai fazer individual. Ali, no caso, a gente está fazendo local, mas você tem que fazer o U vamos chamar de UC, o U do controlador. Então, você vai ter o seu vetor ali, posição, né? O UC de I, que é o dado no instante K, que está vindo do seu controlador, mais o UR, que é o U de referência, e também, que vai, então, a soma desses dois gera o seu sinal de controle real que vai ser aplicado na placa. Quando eu falo sinal de controle real, é um número sempre entre 0 e 100. Sim. Porque o controlador eu acho ele usando
Não achar, né? Mas eu tô implementando ele usando a biblioteca control, sabe? Não é por for. Então eu não tenho acesso direto ao U. Aí eu precisaria fazer por for para ter acesso. Olha, você vai ter que usar lá pelo que os meninos já usaram. Se eu não me engano, foi o Adeilson e o Lucas. Eu acho que a dupla é essa mesma. Lá na biblioteca control você tem uma função lá input e output, que você vai conseguir pegar tanto os dados de entrada quanto saída. Então você consegue pegar essas informações que você precisa através da biblioteca. Foi assim que eles já usaram para resolver esse problema anterior, a prática anterior. Ok? Você só tem que ficar de olho lá para usar essa função input, output, se eu não me engano. Input, output, alguma coisa. Eu não lembro o comando aqui direto, não. De cabeça, não. Porque você tem que fazer uma transformação nesses dados antes. Então, ela vai exigir que você passe... Eu acho que sua função de transferência ela vai ter que ser transformada em espaço de estados, alguma coisa assim. Então, você dá um comando antes só para fazer essa transformação. Aí você consegue pegar tanto saída do sistema quanto o sinal de controle. Eu sei que quando você dá um step response também você consegue o input. Eu vou ver aqui. Beleza. O negócio é que eu então teria que achar esse output. Eu consigo achar o output e ver que ele passou. Mas eu não conseguiria controlar o output do sinal de controle. Porque por mais que eu consiga encontrar o quanto que ele tá, eu não consigo modificar ele usando a biblioteca. Ô Cauê, eu preciso também de dar uma olhada. Eu não sei te responder nesse momento. Mas eu imagino sim que tem essas funções vão ter modos de saturar o sinal de controle, que é essa limitação aí entre 0 e 100. Eu tava lendo documentação, eu não encontrei essa saturação não. Mas pode ser que tenha algum nome que eu não associei a saturação, sabe? Uhum. Mas eu dei uma corrida. Ok. Porque era isso que eu tava pensando. Eu não consegui fazer a saturação. Eu entendi como encontrar, mas só que eu não consigo fazer saturar. Porque vai ter que fazer isso pro H2 no final das contas também, né? Nesse caso do trabalho. Não, o H2 você vai ter que monitorá-lo. Ah, tá, só monitorar. Você não tem como saturar o H2. O H2 você tem que monitorar e ver se ele vai transbordar ou não. Se você vê que ele está transbordando o tanque, você vai ter que baixar suas especificações e mudar o projeto do seu controlador. Beleza. Porque ele não tem como você pôr uma tampa ali no tanque e querer segurar a água. A água passou de 70, ela vai derramar. Tá. Entendeu? E você não pode saturar, você não pode falar que o tanque vai chegar em 70 e vai parar. Porque você não tem nenhum outro controle disso. Se passar de 70, ele derrama. Então, você não satura o H2. Ah, tá. Eu imaginei que se o seu H2 estivesse aproximando de 70, você poderia parar o QI. Mas só que não tem como fazer isso no controlador, não. Teria que ser tipo mimo. Não, você poderia parar, mas aí ele vai parar por uma ação de segurança. Aí ele vai desligar o sistema. Não é o que você quer. Sim. Tá. Entendeu? Aí você passa por uma operação de segurança e não de controle. Ok? Entendi. Ok. Ô Lucas, só um desencargo de consciência. Pro paralelo, o sinal de controle... Peraí, desculpa. Eu não entendi, Bernardo. Repete, por favor. Ô Lucas, pro controlador na realimentação, né? O sinal de controle, o U, ele é, na verdade, o sinal que chega no processo, né, em G, e não o sinal que sai do controlador. O sinal que chega no processo... O sinal de controle é o sinal que chega no processo, porque o controlador está em paralelo, né? Está na realimentação. Isso, o sinal de controle é o que chega no processo. Isso. Então é tipo a referência menos CY na realimentação. O U vai ser quem? Repete, por favor. A referência menos CY. Acho que não, Bernardo.
Acho que aí você só vai ver o sinal seu de controle. Porque se você tira o seu U de referência ali, você não consegue manter seu sistema no ponto de operação. Não, tá. Mas eu tô partindo do ponto que, tipo assim, o zero do sistema é o U de operação. Ok, o zero é o U de operação, mas aí você está fazendo isso só para o projeto de controlador. Para aplicação prática na planta, essa ideia sua não funciona. É o que eu falei para o Cauê, você tem que somar o sinal de controle com o de referência. Não. A gente tá fazendo isso. Entendeu? Para aplicação real. Agora, para a parte de simulação que você falou, ok. Beleza. Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Pessoal, então, obrigado a todos aí. Acho que ninguém fez mais nada aqui, não. Deixa eu ver só no chat aqui. Aqui a Marcela deu uma outra opção aqui também. Turma, então, obrigado a todos aí. E... Ô, Lucas. Oi, quem chama? Marcos, sim. Marcos, isso. Eu tava pensando aqui, se a gente obtém a função de transferência, por exemplo, a gente sabe que o nosso sinal de controle é em porcentagem, né? Ele varia de 0 a 100. Mas aí, no caso, quando a gente obtém a função de transferência, em qual unidade que ele vai estar saindo para a gente fazer, por exemplo, o plot dele? Se a gente fizer pela função de transferência. Uai, Marcos, eu acho que a unidade aí não vai mudar, não. Ele tem que sair de 0 a 100 de todo jeito. Se você estiver fazendo a função de transferência... Na função de transferência, dependendo de como você montar, você vai ter aquela resposta entre 0 e 1. Ah, entendi. Ok? Você consegue projetar seu controlador. Depois dali, você tem que fazer essas modificações que a gente falou aqui para então conseguir aplicar no sistema não linear. Certinho. Ok? Pessoal, obrigado então a todos aí. Ô, Nicolas, estou precisando conversar com você em particular. Tá por aí? Beleza, eu te chamo aí pelo WhatsApp depois, tá bom? Turma, obrigado então a todos. Até a próxima semana. Próxima semana eu retomo esse controlador polinomial. Obrigado aí, abraço a todos. Abraço. Tchau. Pessoal, eu comecei a fazer a análise aqui dos currículos. Quem quiser me ajudar aí pode ficar à vontade. Na verdade, eu fiz um negócio errado. Nós vamos ter que analisar o currículo de todo mundo. Eu reli com calma aqui o edital e vi que a declaração ela deve ser enviada junto com os arquivos de aula. Então, nesse momento, não tem ninguém desclassificado por não ter enviado a declaração de ciência sobre o edital. Tá bom? Então, nós vamos ter que pegar os 27 pessoas que mandaram o currículo e classificar os 27 para a gente tirar os 12 melhores. Então, eu vou trazer todo mundo, vou acabar com aquela pasta de desclassificados e nós vamos ter que analisar os arquivos ali, os documentos de todo mundo, tá bom? Deixei aí na pasta principal de prova de título, se eu não me engano,
tabela de avaliação que está sendo aberta no Google Docs mesmo. E por aqui a gente vai fazendo. Lembrando que são 50 pontos para formação acadêmica, 20 pontos para ensino, atividades de ensino e profissional e 30 pontos para pesquisa, projeto de extensão e produção científica. Vejam, por favor, a portaria de 792 de 17, que lá tem a tabela de pontuação para os currículos. Tá? Então, o que vocês forem avaliando, vão preenchendo a tabela nome completo. Se precisar de alguma observação, coloca na frente aí para a gente poder fazer essa discussão depois. Igual eu deixei para um candidato que eu deixei uma observação na frente, tá? Dessa tabela, que a gente poder fazer uma análise mais tranquila depois. Tá bom? Pessoal, obrigado aí. Vamos começar a fazer a análise aí comigo de currículo, porque tem currículo pra caramba pra fazer. Abraço. Tchau, tchau. Nossa Senhora. Pronto. Não me interessa redução, te juro, não me interessa porra nenhuma. Quem pegou esse osso desse tamanho aqui? Não, você tá muito chorona e custosa hoje. Você tá chorona e custosa fora da medida. Eu vou dar no seu couro hoje, ó. É. Você fica arrastando os paquetes, sua moça. Depois você vai ficar com o vídeo hoje. Ah,
Eita merda.